relação à questão da lista de presença. Nas outras palestras, passou duas listas, uma para os inscritos no ciclo e uma para os inscritos só na palestra. Dessa vez nós vamos passar uma única lista. E essa lista ela está em branco, por quê? Porque teve vários nomes escritos errado no e-mail e tal, e alguns certificados saíram com nomes errados. Então vocês coloquem por extenso na lista de presença nome de vocês e assinatura. E cada palestra vai ter um certificado individual. A gente estava emitindo declaração, mas parece que para o pessoal do núcleo, para os professores que querem elevação, declaração não vale, precisa ser certificado. Então, Só 4 horas também não conta. Tem que juntar. Então, daí as pessoas que fizeram opção pelo ciclo receberão só no final do ciclo, certo? Outra questão. Pessoal, eu vou passar, vai correr por aí, um abaixo-assinado. Eu vou explicar o que significa esse abaixo-assinado e eu gostaria da colaboração de vocês. Nós temos aqui no município de Barbosa Ferraz um acampamento chamado Irmã Dorothy. E os acampados já estão nessa terra há 7 anos. Eles já foram despejados, já voltaram. E agora há a possibilidade do governo, do estado do Paraná, legalizar a área, desapropriar, e transformar o acampamento em assentamento. E todas a cidade de Barbosa Ferraz, alunos da FECILCAM, várias pessoas foram visitar e nós estamos manifestando o nosso apoio à causa dos trabalhadores rurais sem terra. Então, quem concordar, quem estiver apoiando o movimento, eu vou passar esse abaixo-assinado, vocês coloquem nome, o município de vocês, assinem e coloquem o RG. E eu agradeço. Agora eu vou chamar o professor Osmar, que vai falar um pouquinho da palestra de hoje. Outra questão. O certificado do minicurso da professora Maria Orlando Pinassi já está pronto. E ele está na secretaria, ali atrás da telefonista. Então, quem quiser retirar o certificado já está pronto, tá? Obrigada. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Hoje vamos dar sequência ao ciclo de discussões, terceiro ciclo de discussões sobre marxismo e educação. Aqueles que já estão participando sabem como que é a sistemática. Uma atividade a cada mês, até o fim do ano, nós estamos trabalhando diversos temas. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Lígia, pessoa simpática, finíssima. Depois, quem puder trocar umas ideias com ela ao final da atividade, vale a pena. Bom, a nossa próxima atividade será no dia 18 de junho. Para vocês que já estão participando, para vocês se organizarem. Dia 18 de junho, nós receberíamos o professor Valério Arcari. Tivemos assim um pequeno desentendimento, porque ele queria conciliar a vinda aqui para Campo Mourão com outra atividade em Maringá. E colocou-se como condição de vir aqui primeiro ir a Maringá. E aí eu falei que para mim não servia e já dispensei e entrei em contato com o professor Jesus da Unicamp, e ele virá no dia 18 proferir a palestra Alienação e Estranhamento, Atualidade de Marx na Crítica Contemporânea do Capitalismo. Então, para quem tem interesse, é uma temática bastante interessante já para ir se organizando. Bom, a professora Lígia possui graduação em licenciatura em Psicologia pela Fundação Educacional de Bauru, graduação em Formação de Psicólogo pela mesma instituição, mestrado em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de São Paulo, doutorado em Educação pela Unesp, é professora adjunta da Unesp de Bauru
nos cursos de graduação em Psicologia, Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências, campus de Bauru, Camorão na Cabeça. E também atua na pós-graduação em Educação na Unesp de Araraquara, atuando principalmente nos seguintes temas: Psicologia da Educação, Desenvolvimento Humano e Formação dos Professores. Sem mais delongas, convido a professora Lígia Márcia para proferir a palestra Formação Histórico-Social da Subjetividade Humana. Eu achava que eu ia falar embaixo, né? Esse degrauzinho. Boa noite a todos. Quero, de antemão, dizer que estou muito feliz por estar aqui com vocês, por ter conseguido chegar, porque minha vinda tem história, né? Quase que a Aviação Garcia me largou lá em Bauru. Meia-noite, 1h da manhã, Osmar e Ana Leia ligando no 0800 da Garcia, que tinha eu lá para chegar, enfim, né? Então, nossa história seguramente será marcada. Espero que não só por esse transtorno que causei, inclusive para os professores, mas pela nossa proximidade daqui para frente, né? Agradeço a presença de todos vocês e espero corresponder às expectativas e às gentis palavras em relação à nossa apresentação. O tema, né, que trataremos por sugestão da organização do ciclo é Educação e Marxismo. Uma temática extremamente ampla, né? Cabe uma infinidade de aspectos nessa discussão. E entendi que essa temática, nos sendo proposta, nos convidava para esta reflexão do ponto de vista do desenvolvimento dos indivíduos e, mais especificamente, a partir, né, do desenvolvimento da personalidade humana, do psiquismo humano, da subjetividade humana, coisa que, aliás, costumam dizer que os marxistas não dão muita importância. Subjetividade humana, não, isso daí, né? Emoção e sentimento então está fora de questão, que é outra coisa também que dizem que nós não nos, né, voltamos a ela. Então eu espero, ao longo da nossa noite, podermos trazer, né, compartilhar com vocês as amplas e profundas possibilidades que nos são ofertadas pelo materialismo histórico dialético para a compreensão da formação humana no seu aspecto mais amplo, no seu aspecto mais profundo e no que esta formação implica o processo educativo e, mais precisamente, implica a educação escolar. Para nos aquecermos, vamos dizer assim, eu preparei 3 excertos, porque esses excertos são emblemáticos daquilo que pensamos, né? Então eu quis, a partir destes autores, compartilhar com vocês de onde eu parto, né? De onde partimos para as nossas proposições. Os homens não nascem humanos, mas humanizam-se por apropriação da cultura. Toda função no desenvolvimento cultural da criança aparece em cena 2 vezes, em 2 planos. Primeiro, no plano social e depois no psicológico. Em princípio, entre os homens como categoria interpsíquica e logo no interior da criança como categoria intrapsíquica. Podemos, pois, dizer que a natureza humana não é dada ao homem, mas é por ele produzida sobre a base da natureza biofísica. Consequentemente, o trabalho educativo é o ato de produzir, direta e intencionalmente em cada indivíduo singular, a humanidade que é produzida histórica e coletivamente pelo conjunto dos homens.
Eu tenho certeza que nenhum desses exemplos é novo para vocês. Tudo isso é conhecido, né? São aspectos inerentes a quem se volta para a educação e a educação escolar, do ponto de vista quer da psicologia vigotskiana, quer da pedagogia histórico-crítica. Todavia, eu tenho procurado bater muito na tecla das implicações do que estão, né, aí nestas ideias desses autores. Porque, a bem da verdade, as ideias são claras. Agora, o que temos feito com esta clareza e em que medida esta clareza tem se expresso como resistência nossa ao processo que, lamentavelmente, ou aos processos, ou às estratégias que, lamentavelmente, têm colocado a qualidade da educação escolar, em especial da educação escolar pública, cada vez em um risco maior, né? A desqualificação da educação escolar, a desqualificação do ensino, a desqualificação dos conteúdos escolares, dos conteúdos historicamente sistematizados e referenciados, né, pela prática social dos homens, por tudo isso entendo que nós estamos tendo que lutar cada vez mais, né? Então, os destaques iniciais, né, ou mais precisamente o que pretendo colocar permeando a nossa fala toda, é exatamente a questão da apropriação da cultura material e simbólica, simbólico está fora, material e simbólica como unidade de análise nas articulações entre, também está fora, acho que desconfigurou o slide. Unidade de análise nas articulações entre educação e marxismo, né? E o que significa falarmos em apropriação da cultura? Quando nós falamos que nós nos humanizamos em processos de apropriação, não se trata, né, de algo que resulte de uma relação imediata entre os homens, mas sim de uma relação mediada entre os homens, né? Todo o processo de apropriação, portanto, implica ensino. Então, antes de falarmos, né, na educação escolar, é bom lembrar, né, que nós, educadores, nós trabalhamos no fio da navalha entre ensino, entre processos de ensino e processos especiais de ensino. A diluição da distinção entre os processos de ensino e os processos específicos, né, chamados então de educação escolar, induzem ou conduzem muitas vezes à consideração de que tudo ensina, qualquer coisa ensina. Vejam como isso muitas vezes está nas próprias falas dos professores. Eu não preciso, né, ensinar isso. Hoje o computador ensina. Aliás, vivemos a sociedade da informação, que não é sinônimo de sociedade de conhecimento, coisíssima nenhuma, né? Em última instância, né, a transmissão de conhecimentos de modo planejado, intencional, elaborado e com a clareza daquilo que nós pretendemos como educadores atingir, esse é o elemento central, entendo eu, de qualquer projeto pedagógico ou de qualquer proposta didática conduzida por um professor. Podemos falar de transmissão de conhecimento, então, né? E agora, falando especificamente na transmissão do conhecimento, na importância da apropriação deste tipo de conteúdo,
a partir de 3 pontos de vista, né? Essa é uma outra questão que eu também gostaria de destacar aqui, porque ela se mantém ligada diretamente à nossa pesquisa, às nossas pesquisas e ao nosso trabalho, né? Então vejam, nós estamos partindo do pressuposto, síntese rápida, partimos do pressuposto que o processo de humanização se dá, né, de modo objetivo, contextual, particular, em relação a todo um patrimônio humano genérico, em relação a toda a universalidade, né, que já instituímos e construímos. Se nossa formação, ela condiciona-se por processos de apropriação, então, nestes processos destacam-se o ensino. Dentre os processos de ensino, tratamos especialmente aquele que diz respeito à educação escolar, né? Então vejam que eu estou repetindo. A nossa concepção de ensino no âmbito da educação escolar possui especificidades, né? Penso que para nós educadores esse é sempre um bom argumento. Fundamentalmente quando ouvimos, né, quando lidamos com questões que desqualificam a escola. Não, nós temos um papel específico, nós temos um papel muito especial, porque o que nós fazemos, só nós fazemos. Há que se afirmar cada vez mais, inclusive em nome da nossa classe, inclusive em nome da luta de classes, que nós temos um papel imprescindível e não podemos ser substituídos por quaisquer coisas e, pior, por quaisquer processos formativos do ponto de vista profissional. Eu gosto de dar o seguinte exemplo: quando o professor erra, ou melhor, quando o médico erra e morre um paciente na mão dele, frequentemente dá BO. Né? E tem que dar mesmo, e tem que dar mesmo. Mas aí temos toda aquela, morreu por erro médico. Bom, um médico, ao longo da sua carreira, se não acontecer nada mais grave, morre né, por erro na mão dele. Agora, nós, professores, como mediadores do processo de humanização, também matamos. Se não matamos, dificultamos, complicamos o desenvolvimento. Então, o que fazemos não é de menor importância, né? E tenho certeza que todos vocês que estão aqui são aliados nessa nossa causa. Até porque, né, sexta-feira, à noite, provavelmente todo mundo teria coisa muito mais agradável para fazer, e no entanto vocês estão aqui conosco agora, né? Então, essas minhas colocações visam sempre, né, a troca de argumentos, gente, porque precisamos cada vez mais estarmos muito bem armados, muito bem instruídos em relação à defesa do que fazemos, né? Então, falar em construção de conhecimento. Eu posso falar em construção de conhecimento do ponto de vista gnoseológico, tá? Tenho certeza que vocês já tiveram, pelo que vi no Espaço Marques hoje, as palestras que já aconteceram, vocês já tiveram palestrantes aqui que trataram da questão do conhecimento desse ponto de vista. Do ponto de vista que implica a construção do conhecimento como decodificação do real na consciência humana, né? O que é conhecimento, só para sintetizar, o que é conhecimento para o marxismo? O conhecimento, outra coisa não é senão a reelaboração abstrata do real, né? É a realidade
representada na consciência dos homens. Portanto, a nossa consciência reflete, ela refrata este real. Daí a importância daquele segundo excerto que colocamos, que aponta a Lei Genética Geral do Desenvolvimento do Psiquismo, segundo Vygotsky, quando nos diz: tudo que existe aqui, outrora existiu aqui. Né? Esse é um aspecto interessantíssimo sobre o qual precisamos também pensar. Por quê, gente? Porque na maioria das vezes, né, perdendo de vista que a consciência humana reflete o mundo material, concreto e objetivo, nada brota que nem florzinha a partir do umbigo de ninguém, a partir da consciência de ninguém. Né? E isso então a questão que dizia, né? Importa-nos saber quem somos, também é produto desse processo. E não raro, no âmbito da educação escolar ou na própria esfera da vida pessoal, muitas vezes, nos olhando, nós nos perguntamos ou, né, pensamos lá no nosso travesseiro: ai, tal pessoa é tão inteligente, queria tanto ser que nem ela, mas eu não sou, né? Ai, olha, tal pessoa fala tão bem, ai, eu morro de vergonha de falar em público, ai, eu não consigo. E quando, né, fazemos essa autoanálise, recortamos o processo de desenvolvimento humano e só pegamos dele um pedaço, só pegamos o intra, e esquecemos que por detrás do intra existe um inter. O que eu estou querendo dizer com isto? Eu estou querendo dizer com isto que a sociedade de classe, que as relações sociais de produção não produzem só coisas, não produzem só micro-ondas, carro, computador. As relações sociais de produção produzem subjetividades, produzem pessoas, certo? Então, retomando essa nossa autoanálise entre aspas, é fundamental o reconhecimento do papel da educação escolar, então, na formação dessa personalidade que eu estou me referindo. Quando eu dizia aqui, hoje nós vamos falar de pessoa, nós vamos falar de gente, nós vamos falar de personalidade, nós vamos falar de psiquismo, né? Nada disso é apreendido pelo viés da psicologia tradicional burguesa. Não. Tudo isso por desdobramento da adoção do marxismo. Porque o sentido maior da vida humana é o sentido maior do materialismo histórico dialético, né? Por isso que esse projeto para termos pessoas que tenham se desenvolvido como a todos seria possível em iguais condições de desenvolvimento, né? Essas diferenças individuais não nasceram no nosso cérebro. E amanhã eu tenho certeza que a professora Silvana vai, no minicurso, explorar e aprofundar essa questão. As nossas diferenças individuais, as capacidades que desenvolvemos ou não desenvolvemos, o que conseguimos e o que não conseguimos, não se explica do ponto de vista da natureza, se explica do ponto de vista das relações sociais e das injustiças e das diferenças geradas por elas. Então, as diferenças sociais não implicam apenas aquelas diferenças que muitas vezes, né, depreende-se
de leituras mais imediatas do marxismo. Ah, mas são só coisas, são diferenças materiais, né? Para aí. Não parem. As diferenças estão encalacradas, nos constituindo, nos instituindo. Bom, então nós fizemos esta observação já para estabelecer, né, esta relação entre o ponto de vista gnosiológico, que implica desenvolvimento da consciência, a construção da realidade, né, como abstração. Poderíamos também destacar a construção de conhecimentos do ponto de vista político, só para indicar quem é que trabalha fundamentalmente dentro deste ponto de vista. O professor Demerval Saviani, né, e demais envolvidos, né, pedagogos envolvidos com a questão da educação escolar. O que esse ponto de vista aqui está significando? Por que afirmarmos a transmissão do conhecimento do ponto de vista político, na especificidade desse ponto de vista? Como forma de socialização, como luta pela socialização do produto do trabalho intelectual da humanidade. Porque teoria, conceito, ideia é produto do trabalho humano, é produto do trabalho intelectual. Se a burguesia se apropriou e tomou para si os conhecimentos clássicos, os conhecimentos tradicionais, de maneira nenhuma podemos concordar que esses conhecimentos lhes pertencem, que esses conhecimentos são, né, desta classe e propriedade. Muito pelo contrário, precisamos nos munir pela socialização deles. E aliás, também aproveito, né, para fazer uma observação quanto ao que represente este conhecimento historicamente sistematizado, ao que represente, né, os famosos conhecimentos clássicos. Do que nós estamos falando com isso? Nós estamos falando, né, de algo que implica fundamentalmente a estruturação da consciência. Por quê? Porque, vejam, acompanhem o raciocínio. A nossa consciência tem mundo dentro, tem realidade dentro, reflete, ok? Bom, quando eu estou usando a palavra reflete, eu vou fazer analogia, tá? Nossa consciência não é um espelho, mas eu vou por analogia colocar o seguinte: pois muito bem, quando eu digo que algo reflete, eu preciso de um dado apto a refletir e de um objeto a ser refletido, certo? Ok? A qualidade deste objeto apto a refletir implica o resultado do reflexo ou a imagem produzida, concordam? Sim? Fácil tornar isso bem objetivo, bem claro. Quem nunca esteve diante de um espelho, daquele espelhinho, né, de bem baixa qualidade, que aí você detesta se olhar nele? Você fala assim: esse espelho me engorda, esse espelho entorta o nariz, esse espelho aí, nossa, isso aí deforma. Não vamos pensar que isso está só para o espelho. Se nossa consciência é reflexo, então o que é o conhecimento objetivo? É a representação teórica abstrata que melhor reflete. É aquela lupa, é aquela lente precisa, de altíssima qualidade. Então é pela formação desta consciência que a nossa perspectiva teórica luta. Nós não queremos espelhinho, né, a título da consciência dos indivíduos.
que reflete na mais absoluta distorção. Não, não, não. Nós queremos um reflexo fidedigno. Nós queremos conhecimento objetivo. Ora, o que isto aqui tem a ver com isso aqui? O produto do trabalho intelectual humano citado, ele representa formas já